Olá a todos e todas que nos acompanham através dos canais da revista Em Comunidade. Esta é a 10ª edição das Raias Poéticas, afluentes ibero-afro-americanos de arte e pensamento. Evento apoiado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e pela Casa das Artes de Famalicão, com os curadores Luiz Serguilha e Marcelo Ariel, interseção das revistas Em Comunidade e Palavra Comum. Hoje, apresentamos a nossa 17ª dobra de pensamento, Feminino, que força é essa? E estão presentes conosco Fátima Vale, poeta e atriz, Luísa Monteiro, doutorada em literatura comparada, escritora, ensaísta e professora da Escola Superior de Teatro e Cinema, e Thelma Scherer, poeta, ensaísta, artista, doutora em teoria literária pelo UFSC e professora do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas da UFSC. Tereza Moure não pôde comparecer à mesa, lamentamos muito. Toda a organização agradece imenso a presença de vocês e passo a palavra a Luísa para dar início a essa dobra. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos os que estão conosco. Boa tarde aos meus pares, às minhas pares, neste caso, à minha querida Thelma Scherer e também à Fátima Val. A Teresa, como a Amanda explicou, olá Amanda, não pode, por uma questão pessoal, não pode estar connosco. Bom, fica aqui uma grande saudação às pessoas que estão connosco aqui em Portugal e também no Brasil. Um agradecimento ao município de Famalicão, às revistas que estão associadas às raias e também aos seus curadores. Um grande, grande abraço. Feminino, que força é esta? Ora, quando temos aqui esta frase, temos que, de certa forma, definir entre feminino e força. Vamos então começar por força, força que é uma palavra que vem da física. E o que nós sabemos precisamente sobre a definição desta palavra, é que é nem mais nem menos do que é uma ação física de caráter vetorial e que é responsável pelas mudanças do estado de movimento dos corpos, não é? Sabemos que Aristóteles foi a primeira pessoa a usar o termo de força, embora para Aristóteles a força não se fazia sentir nos corpos, porque os corpos eram para estar em repouso. Depois, mais tarde, no século XVII, temos nomeadamente as teorias de Isaac Newton, ele que então vem explicar-nos as questões vetoriais, ou seja, tem que haver intensidade e tem que haver também um ponto de partida para que na conjugação de todos esses vetores se possa aferir da totalidade dessa força. E depois há vários tipos de forças, não é? Há vários tipos de forças, a força de impulsão, a força a centrífuga, a centrípeta, a força de inércia, que é bastante usada quando falamos em arte, e há uma força que está muito associada à força de inércia, porque é uma das derivantes da força de inércia, que é a chamada força de Coriolano, porque deve este nome ao cientista que a descobre. E esta força é muito curiosa porque está ligada àquilo que diz respeito ao planeta, ou seja, às águas, à força dos ventos, à força das águas, e a tudo o que diz respeito, digamos que à superfície do planeta e do planeta Terra. Por exemplo, a força de Coriolanus é aquela que explica porque é que quando as águas de um rio correm, porque é que no hemisfério norte do planeta as margens direitas ficam mais desgastadas e no hemisfério sul, por exemplo, ficam as margens esquerdas. Claro que com isso também ficam, as correntes marítimas ficam alteradas e ao ficarem alteradas estas forças de Coriolanos afetam todo o planeta. Ao afetar o planeta, também afetam os corpos humanos, nomeadamente os nossos e os das mulheres. Feminino. O feminino é algo que é relativo, não é em si, é relativo. Então, é relativo quer ao fêmeo ou à mulher. Portanto, é esta a definição. Feminino é alguma coisa em relação à mulher ou em relação àquilo que é fêmeo. Aristóteles, como nós sabemos, não simpatizava muito com as mulheres e a ele se deve uma boa parte de uma linguagem que é discriminatória
quanto à mulher, e daí que ele é daqueles principais nomes que se invoca quando se faz a história da discriminação das mulheres. Contudo, nós sabemos, diz-nos a história, que temos tido diversas mulheres a insurgirem-se contra esta situação, desta diferença. Ontem falávamos, nomeadamente, acho que não foi invocada a Simone de Beauvoir, falámos sim de Alice Walker, falamos de Judith Butler, temos também Angela Davis, enfim, tantas mulheres. Nós que aqui estamos, sabemos que precisamente têm sido diversas as mulheres ao longo do tempo que se têm insurgido contra a discriminação. Feuerbach, um filósofo, diz algo muito curioso, e eu vou citar e vou ler. Ele diz isto: Deus, tal como é, necessária e essencialmente, é um objeto do homem. Então, na essência desse objeto, exprime-se apenas a própria essência do homem. Ora, assim sendo, nós também podemos dizer que a figura feminina, o avatar do diabo, que foi assim que ele, de certa forma, a mulher foi conotada, um diabo de saias, não é? O decaído, o imperfeito, o ser decaído, o ser que é imperfeito, o ser que é mutilado, nomeadamente nas teorias de Freud, não é mais nem menos do que precisamente à semelhança de Deus, que me refere Feuerbach, é também uma descrição, é um duplo, digamos assim, que por contraposição oferece ao homem a possibilidade de elaborar também uma certa identidade dele próprio. Né? Ou seja, tudo isto é para construir a identidade dele próprio. Eu diria que, de facto, há uma força como que coriolânica nas mulheres, e nós podemos nos lembrar das Amazonas, né? Podemos nos lembrar daquelas mulheres que dominaram inicialmente a medicina e uma boa parte da química, não é à toa que ainda hoje dizemos que o banho-maria, não é? Está a ferver em banho-maria, isto porque foi realmente Maria que inventou o ácido clorídrico. Então temos estas mulheres que dominavam a medicina, as plantas, a natureza, que foram queimadas e foram ostracizadas pela mentalidade e pelas correntes cristãs. E tivemos também aquelas que, por terem o dom da palavra e por se interessarem pela sabedoria, foram igualmente, nomeadamente pelos parabolanos, não é? Ostracizadas completamente da polis e da comunidade. As guerras mundiais, no entanto, voltaram a ver a mulher como uma força de obra, uma força de trabalho. Então voltam a chamá-las às fábricas. E para que a produção ainda continuasse a ser mais intensa e as mulheres não ficassem em casa a educar os filhos, foi criado, nomeadamente, penso que em 43, por Howard Miller, aquele cartaz onde vemos a senhora com um lencinho vermelho com bolinhas brancas, a mostrar o músculo e diz "We can do it". Ou seja, mas este cartaz era para realmente elas se consciencializarem que tinham tanta força e conseguiam trabalhar nas fábricas, de igual modo que os homens, nomeadamente nas fábricas bélicas. Aliás, esta imagem, este cartaz, baseia-se numa jovem de 20 anos que trabalhava numa base naval, isto nos Estados Unidos da América, essa jovem que era a Naomi Parker. Já estamos nos anos 40, portanto, quando chegamos aos anos 60, mais ou menos, continuamos a ter, como se sabe, todas aquelas mulheres que lutaram pelo voto, lutaram por ter voz, e temos no campo das artes, e todas nós somos muito mais sensíveis às artes, nós aqui as três, tivemos uma mulher que eu gosto muito, nasceu em 33, tinha 88 anos, que se chama Yoko Ono, e é uma das poucas mulheres que ingressa nos movimentos vanguardistas, não é? Ela faz parte do grupo Fluxus e que é a Yoko Ono. A Yoko Ono é sovada pela sociedade, é responsável
por ter destruído um grupo os Beatles, não é? Um grupo que realmente fez o mundo apaixonar-se e ficar aos pés dos Beatles. Ela foi um pouco que diabolizada, entretanto a poeira assentou também um pouco. Temos mais tarde canções como I Want to Break Free, dos Queen. O Sr. Freddie Mercury, que este tema é muito interessante e é curioso de se pensar nele, porque ele escreve este tema numa altura em que trabalhava no aeroporto, queria muito libertar-se do trabalho porque trabalhava horas infindas e então escreve precisamente I Want to Break Free, a propósito do seu trabalho no aeroporto. Contudo, o tema que nós temos é precisamente, a letra é de alguém que quer desenvencilhar-se de amarras amorosas e amarras domésticas. Contudo, o vídeo que nós conhecemos e que foi aquilo que muito atraiu e que foi muito falado, era precisamente todo o grupo disfarçado de mulheres, travestido, a fazerem tarefas domésticas. E é curioso que logo aos talvez 30, 40 segundos desse vídeo que nós temos é realmente uma mulher já com uma idade avançada que está a ler um jornal a dizer nós conseguimos fazer melhor que eles. É um nanosegundo que passa um pequeno frame 2 vezes. Esse frame onde diz uma mulher velha que está sentada no sofá, muito espantada a vê-los a aspirar, a cozinhar, a limpar o pó, e que diz: "Nós conseguimos fazer melhor que eles". Ou seja, o reclamar de um espaço que é também um espaço de privacidade, que é o espaço doméstico, e acho isso muito curioso neste filme. E depois regressamos então a Yoko Ono, que com 88 anos, há 3 anos atrás, consegue fazer, ou fez e ela que nos continua a brindar com excelentes exposições, nomeadamente em Nova Iorque, e que há 3 anos, 2018, fez um vídeo muito curioso, um poema muito interessante chamado Woman Power. E isto é para resumir então o tema da nossa mesa, onde ela diz que a força do feminino é uma força positiva, é a força capaz de mudar o mundo. E então, para terminar esta introdução, eu iria pedir então à Amanda o favor de passar o Woman Power, para então iniciarmos a nossa mesa. Por favor, Amanda. Woman power, woman power. 2,000 years of male society, laying fear and tyranny, seeking grace and money, clinging to values, vain and phony. Woman power, woman power. Do you know that one day you lost your gray man? Do you know that someday you have to pay, man? Have you anything to say? Except make no mistake about it, I'm the present you hear. I wanna make one thing clear, I'm the present you hear. Woman power, woman power. You don't hear them singing songs, you don't see them living life, cause they've got nothing to say. But make no mistake about it, I'm the present you hear. I wanna make one thing clear, I'm the present you hear. Woman power, woman power. You may be the present now, you may still be a man, but you must also be human. So open up and join us in living. Women power, women power. In the coming age of feminist society, we'll regain our human dignity,
will lay some truth and clarity and bring back nature's beauty. Woman power, woman power. Every man, every woman has a song to sing. Every woman has a story to tell. Make no mistake about it, brothers. We women have the power to move the mountains. Teach you how to cook. We'll teach you how to knit. We'll teach you how to care for life instead of killing. And make no mistake about it, sisters. We women have the power to change the world. Women power. Women power. Women power. Women power. Woman power. Woman power. Bom, quem perpassou tantas décadas, são 88 anos de idade e que há tão pouco tempo ainda continua a pedir um espaço e a dizer que é então a altura de ser presidente no sentido de se chamar, digamos, à cena da contemporaneidade, esta força positiva que é a força do feminino, sobretudo. Fátima, sei que também trabalhas as artes cênicas, as artes plásticas, e sei que preparaste algo para a mesa de hoje. Então eu passo-te a palavra. Obrigado, Luísa. Caramba, que abertura. Olha, não vou falar do já feito. Ao dizer isto, lembra-me sempre o Paulo Freire, porque eu ando sempre a ler Paulo Freire, porque tenho uma necessidade de sentir a presença do pensamento dele. Nas artes concretas, o que eu vou fazer a partir de... Vou fazer outras coisas, mas pronto, esta vou só realçá-la e é nela que me vou focar, que é a partir do teatro do oprimido, eu trabalho sempre a partir desse método, com atores e não atores e com as comunidades, e de outubro a julho eu vou viver numa localidade que se chama Livração, precisamente, que não me é nada estranha. Eu trabalho com aquelas comunidades mais profundamente e arduamente, posso dizer, com a comunidade da Livração, o Bruta CCL, que é um grupo de teatro que lá existe. Estas oficinas de teatro do oprimido vão ser para todos os agrupamentos de escolas do Marco de Canaveses. Bem, muitas escolas não serão alcançadas porque são 77. Vamos gerir isto da melhor maneira, com a melhor maneira, mas pronto, o teatro do oprimido, para quem nos está a ouvir, porque eu sei que vós o conheceis bem, é um método estético que sistematiza exercícios, jogos, técnicas teatrais que objetivam a desfiguração física e intelectual dos seus praticantes e a democratização do teatro. Isso é muito importante. Parte do princípio que a linguagem teatral é a linguagem humana e que é usada por todas as pessoas no cotidiano. Sendo assim, todos podem desenvolvê-la e fazer teatro. Desta forma, o teatro do oprimido cria condições práticas para que o oprimido se aproprie dos meios de produção e assim amplia as possibilidades de expressão. E ao estabelecer uma comunicação direta, ativa
e propositiva e entre espectadores e atores. Claro que aqui há um dos métodos que é o teatro fórum, onde não existem os sujeitos passivos, e é muito por aí que eu quero ainda desenvolver métodos, para que os sujeitos deixem cada vez mais de se manter passivos. Depois, o que eu tinha aí, eu ia pedir um enorme favor à Amanda. Que sorrisos que vocês têm, fantásticos. Que força é esta? Que pudesse passar 2 áudios que são do disco Vultos Virulentos e que foi um desafio do Charlie Sanoir, que é um músico que eu vos recomendo perseguir, obviamente com uma força feminina extraordinária, toda essa construção e tudo aquilo que envolve o trabalho dele. Ele desafiou-me logo no início da pandemia, o ano passado, a fazer este, chamemos-lhe trabalho, para não lhe chamar outra coisa. E eu disse-lhe, mas eu tenho um Android que não presta para nada, se calhar o áudio, porque ele reside em Paris agora, reside entre Paris e Amadora, mas eu enviei-lhe a voz gravada, ele tratou do resto. Enviei-lhe a voz, obviamente, desses textos que tinha escrito, e se conseguires passar primeiro o Anarco-Íris, Amanda, consegues? Com licença, sem licença. Trago um punho a sair-me da cabeça, dentro dele uma turquesa dormida, a derreter, uma saia vermelha feita de algodão colhido da memória sangrenta, a blusa com 30 metros de entardecer, já rasgada pelo vento, que os passos derrubam dentro da terra. Alguma lama trago nas botas da travessia da história, 7 lenços fenícios com suor e sêmen colhido ao berreme, estendidos na colheita do fogo, antes do sono e depois do orvalho. Eu, mulher, escravo, mastro arriado, breviário do crime, vela soprada, vento, em chamas, cabeça do touro pintado, caverna, fêmea, oráculo dilatado, fala, corno de amalteia, de celtas mãos, chave, secreção de toda a fauna e flora, seiva das árvores derramadas, sobre a estrofe de cada tempo, Mauser vergueiro, apontada à cabeça de cada vírgula de amianto, a marcha fantasma dos massacrados em Sharpeville, a revolta pintada de todos os oprimidos com o calor da carícia, o tato do camaleão. Vamos abrir mundos, não nos amem, ratatá! Vamos abrir mundos, não nos amem, ratatá! Vamos abrir mundos, não nos amem, ratatá! As nossas calças roçam as pernas do edifício. 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 A voz rompe a noite como um clarão. Nos teus braços a ternura, na minha cinta o sonho derramado. Que maravilha! Uma maravilha! Obrigada por partilhares connosco. Fantástico! Isso está aí disponível para toda a gente poder ouvir, ou quem quiser
Comprar o disco, sim, também. O Charles, isso, agradeço. Olha, maravilha foi que neste preciso momento eu desliguei e não havia de ter desligado a câmara e o microfone, porque o meu vizinho veio-me aqui deixar uma melancia e um cabo de cebolas. É maravilhoso. Eu não sei se podemos passar ao outro e depois falamos. Sim, e depois vamos falando, sim. Um verdadeiro manifesto que a Fátima fez aqui, não é? Trouxe-nos então aqui a linguagem do oprimido, o teatro do oprimido, de Freire, em quem, aliás, Boal também se baseia, para depois construir mais tarde o Teatro do Invisível, e é curioso que alguns dos seus trabalhos, no âmbito do Teatro do Invisível, prendeu-se precisamente com o papel da mulher na sociedade. Aliás, um dos trabalhos que fez foi, e como a Fátima deve saber, e muitas pessoas que estão connosco sabem, foi precisamente a questão da violação mesmo de âmbito sexual das mulheres no espaço público, onde finalmente foi possível falar, porque a imprensa falou, não é? E a forma que ele fez para que a imprensa falasse e os políticos tomassem atenção a esta situação, foi realmente ocuparem os autocarros, o metro, creio que foi no Rio de Janeiro, e onde simularam atores, portanto, como transeuntes normais, cidadãos normais, em que simularam violações ao mesmo tempo em vários pontos da cidade de mulheres. Claro que ninguém sabia que se tratava assim de uma performance, de teatro, e o assunto veio para os jornais e os políticos tiveram que tomar uma atitude, ou seja, o teatro aqui também, digamos, como um coadjuvante da situação da mulher e que se tratava da questão da violação sexual das mulheres, e o teatro do oprimido, que tem na sua raiz realmente a apoiar esta voz e esta luta, de certa forma. Mas tens mais uma surpresa, Fátima. Mas olha que também, sim, isso, é sempre tão certeira a tua palavra, Luísa. Os meus pais casaram precisamente no ano em que se deu esse massacre em Sharpeville. Eu nasci no meio de 3 guerras: a Guerra das Matas, a Guerra do Apartheid, o ultramar. O meu pai trabalhava em Angola, achando que encontrava um pouco mais de futuro, não é? Compraram uma fazenda e deslocaram-se para Oxacati, que na altura era a África do Sul, a apartheid aceso. Já eu estava em Bragança e a falar mirandês quando se deu finalmente o fim do apartheid e Oxacati passou a ser da Namíbia, mas eu continuo a ter a naturalidade sul-africana e estava registada como branca de segunda. Hoje estou de segunda a sexta. Podemos passar ao seguinte. Mundo vem pôr, mundo vem tirar, apanhar uma menina pequenina, um carro maior, um rapazinho já com bola, uma fila de fome, uma cantina social, uma vulva mutante clarabóia, com vidros em torno de si, paredes duplas, relógios pendurados, civilização progressiva, um comboio entra e sai, pouca terra, muita sede, meninos nascem a atirar pedras. Um bando de pretos voadores constrói uma muralha da China entre o ânus e a vulva, e as suas avós chamam-nos de dentro. As vozes ecoam na cabeça deles. O ânus tornou-se um lugar clandestino e o amor, de patas no parapeito, lança o hálito e resvala. Uma vulva na cabeça de cada refugiado o chama para reiniciar a vida. Cada um entra e sai do seu destino. Uma gota de sêmen, um gueto,
uma verdade precoce, uma guerra de ponteiros. O do tempo, ponteiro maior no sangue. O do espaço, ponteiro menor nos ossos. E agora, aqui, eu, a 1000 léguas de ti, lambo-me, guetizo o pensamento, bato contra as paredes da minha pele, cresço nas próprias mãos e a luz seca. Alguma boca me engole para um lugar mais fundo, uma vulva cada vez mais imaginária. A vulva Geyser é real! Sabou um eurodeputado, um banqueiro, um oficial da Marinha que vai dar os olhos no porto de Baltimore e ao fim de 6 meses chega à casa onde o filho já anda, expeliu a puta que paga as contas da mãe e a cura pois sabe de medicina. Um leito de sêmen escorre, uma bandeira de paz em campo menstruado. Já está. Bravo, bravo! Que lindo. Woman Power, sem dúvida alguma. Fátima, em que contexto é que escreves precisamente este poema, onde, portanto, faz a performance deste poema, Vulva Geyser? Porquê? Qual foi a necessidade? Sim, que a gente escreve por necessidade. Olha, eu escrevi esse texto porque tinha estado umas semanas com Gerald Thomas nos Alpes Suíços e olha, de onde brotou muita coisa, inclusive é o espetáculo dele, o Dilúvio, que ele concretizou e só consegui, vê lá, ele é enormíssimo. Ele é enormíssimo, é reconhecidíssimo, mas só teve apresentação em São Paulo e durante um mês. Antes da pandemia, isto foi em 2017. Eu escrevi isso porque vinha contaminadíssima de tanta partilha, de tanta memória dele, de tanta lidança do Gerald com... Obrigado. Ai, obrigado. É tão bom viver aqui assim. E ele tinha-me, porque ele foi muito próximo de Beckett, ele encontrou-se com Beckett, graças, agora escapa-me o nome, é deplorável, escapa-me assim agora um bocado as coisas porque estou a tomar uma medicaçãozita para me regular aqui umas coisas importantes, mas ele estava no La Mama e foi através do La Mama que conseguiram esse contacto. Olha que ele está em Paris, pá, ele está em Paris, liga-lhe, toma o número de telefone, ele ligou-lhe e atendeu, Mr. Thomas. Era o Beckett, então viajou no dia seguinte para Paris. Pronto, ele partilhou-me todo aquele processo de construção, porque ele fez a trilogia de Beckett, todas as conversas que tiveram, e eu vim muito contaminada por muitas coisas, inclusive pelo efeito de fun, que é um vento que lá há. Que ainda não escrevi nada sobre isso, porque faz há uma lei que até na Suíça que, enfim, de certo modo defende as pessoas das causas e dos efeitos desse vento fun, que não é um vento que se sinta como vento não é, mas é um efeito muito interessante de explorar.
E então há aquela conhecida e é magnífica e pode-se encontrar no YouTube, aquela gravação em que está só uma boca, aquele texto de Beckett, em que está só uma boca em cena, não é? E a mim apresentou-se-me uma vulva e de todo na altura não me lembrei da origem do mundo, e porque tinha que escrever um texto assim de imediato para um filocafé que eram os guetos. O tema eram os guetos. O filocafé esse realizou-se em Espinho. E eu escrevi isso para apresentar nessa circunstância, pronto, e isto, pronto, é a base muito concreta, depois as leituras são múltiplas. Nós temos aqui... Muito obrigada. Eu peço desculpa se estou a interromper-te, Fátima, porque é uma delícia estar a ouvir-te. Ficaríamos aqui o tempo todo a ouvir-te, acima de tudo com esse poder criador. Entretanto, nós tivemos aqui intervenções de pessoas que nos colocam algumas questões. Uma é de Luciana Abreu, outra é de Luís Serguilha. Se nos permitem, nós daqui a pouco, e depois de ouvirmos a Telma, que estamos aqui ansiosos por ouvir a Telma também, mas se calhar já poderíamos falar um pouco também das questões tão pertinentes da Luciana Jardim, mas o Luís diz: a vida é o improvável, problemático, o poema é o imperceptível, e o feminino será o tempo puro do pensamento em nós, atendendo a essa força sim, não é? Não há puros femininos, não há puros masculinos, não é? Todos os seres ditos humanos, os seres humanos, são perpassados por estas forças. Bom, mas agora queremos ficar a ouvir uma grande força também do pensamento, que é a Telma. Olá, Telma, que ainda não te ouvimos. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou aqui embevecida, eu estou falando aqui da ilha do Desterro, sul do Brasil, Santa Catarina, e fazendo vários passeios por múltiplas referências. Esses trabalhos fortíssimos da Fátima me transportaram assim para vários trabalhos que eu tenho visto ou que me nutrem, né? Escritas que eu gozo, digamos assim. E fui sentindo várias, estão ressoando aqui comigo, né? Essas conversas todas. Então eu vou tentar unir o eixo do pensamento, né? Vendo esse poema incrível da Yoko Ono, impossível não lembrar da nossa maravilhosa Elza Soares, que também, né, numa idade já muito mais madura, decide, né, tomar voz, voltar a cantar com a idade que ela tem, para fazer esse álbum maravilhoso chamado A Mulher do Fim do Mundo, que tem, né, também feito um elo entre gerações de mulheres, né, em que muitas mulheres jovens, então, se apropriam desse material, e eu sinto que isso é muito bonito, né, tenho perseguido muito esse não tempo, ou essa sincronicidade do afeto, né, a partir da possibilidade de conversa. Eu acho que nessa força feminina, que eu não sei o que é, eu já tinha me preparado para vir aqui falar para vocês, que eu não sei o que é, né, assim, responder essa pergunta dessa provocação, mas talvez justamente por não saber é que a poesia me move desde cedo, né? Então, lembrei de contar que quando eu lancei o meu primeiro livro, né, que foi que eu me dei conta de que tinha essa divisão entre autores homens e autoras mulheres, quando começaram a me perguntar coisas sobre, me colocar em linhagens, digamos assim, de autoras que algumas eu nem lia, não conhecia, ou não tinham nada a ver, faziam um romance histórico, ou faziam um humor, e apenas por serem mulheres, elas já estavam sendo aproximadas daquilo que eu fazia, ou outras eu acabei descobrindo porque as pessoas me falaram, e hoje eu tenho lido muito mais a produção, né, das mulheres, em todos os lugares, mas eu não sei, eu estou aqui perdida no que eu tinha preparado, porque eu estou muito impactada pelo que vocês trouxeram. Mas eu poderia talvez falar desses dois livros mais recentes. Um deles é o Não Alimente a Escritora. É um livro que eu fiz, é um poema longo, saiu pela Urutau Hecatombe, que é o selo político da Urutau. Esse poema, ele acessa memórias de uma situação vivida por mim em performance, então acho que talvez faça o elo com
um pouco disso que a Fátima está trazendo, né? Em 2010, numa enorme feira de livros, a maior da cidade onde eu vivia, Porto Alegre, uma feira onde eu era contratada já há alguns anos para fazer performances justamente em comunidades ou na próprios espaços dessa feira de livros, grande evento literário, né? Com todas as suas questões institucionais, o seu não ouvir, o seu não falar, o seu não unir coração com coração, digamos assim. Eu fiz uma performance em que eu me coloquei no espaço aberto, isso era uma praça pública, em cima de um cobertor vermelho com uma casinha de cachorro. Essa casinha de cachorro continha contas de água, luz, aluguel, telefone, todas no meu nome, várias não estavam pagas. E eu me coloquei ali com uma coleira, isso foi em 2010, com uma coleira amarrada a essa casinha de cachorro, com uma placa escrito "Não alimente o escritor", né? Então eu já era uma escritora que era muitas vezes convidada para esse evento e fiz essa performance. E essa performance acabou comigo escoltada por 10 policiais e 2 motos. Então eu sofri uma violência de Estado naquele momento, uma violência institucional, pelo modo como, né, a minha ação acabou sendo conduzida, né? Enfim, tive que ir à delegacia, fui presa realmente nesse momento, e isso acabou gerando uma série de circunstâncias, né, para mim, na minha carreira, e também acabou me trazendo todo esse contexto no qual eu estava inserida, né? Uma situação de violência a partir de uma performance que manifestava, né? Era uma imagem poética, digamos assim, que eu coloquei na praça e que era um pouco incomodativa, né? Tão incomodativa, né? Que acabou desse modo, né? Então eu escrevi um poema a partir das memórias e troquei o "Não alimente o escritor" por "Não alimente a escritora". E esse poema conta, então, essa memória dessa ação. Então, é uma nova performance, digamos assim, 10 anos depois, né, do acontecimento, que foi em 2010, eu fiz esse livro. Então, é um livro que ele tem vários momentos, talvez dialogue um pouco com algumas das questões que a Fátima trouxe. Eu vou ler um trechinho, às vezes fico muito emocionada quando eu leio. Eu vou ler um trechinho do final, tá? Homens que rondam as janelas, espiando para dentro do meu corpo. Pés bisbilhoteiros que não veem a cerca viva dos meus manjericões. Olhos plenos de ódio e olheiras que devassam o buraco da minha fechadura. Fecho as janelas e espalho cortinas sobre os seios. Já não estou dura, mas em mim não posso pagar para não ver esses homens. E eles fungam e falam, procurando chamar atenção. Homens um pouco talentosos, porém sem brilho nenhum, procuram se prostrar na ponte dos meus ósseos. Homens velhos cujos pintos não quero dão asco se penso em todas as putas que eles estupraram quando não me conheciam. Pernas que querem ser as próximas a me encoxar no metrô ao som do seu último poema. Não estou. Sempre bons, bárbaros, como são todos os homens que se querem sábios, mas apenas detêm o poder e o cargo. Mãos desses homens plenas de alianças de ouro ou de prata engraçadas. Mãos que folheiam os meus livros sem jamais encontrar o clitóris. Orelhas desses homens cobertas de cera, sempre cobertas de cera, como as de mamãe. E as minhas sombras semi-desconexas, meus seios sempre a descoberto no meio dos clichês. Há um trechinho, assim, desse livro. Eu me emociono quando eu leio, porque às vezes a memória da violência sofrida naquele momento, ela vem inteira quando eu lido com ele, digamos assim. Eu podia ler um do Squirt, eu acho que esse livro, vou ter que falar desse livro. É que eu queria falar do As Avessas, porque o As Avessas é um romance que está saindo agora também, em que tem 3 mulheres narradoras. Uma delas é uma personagem, a Clarissa,
Eu acho que ela nos traz questões sobre essa força do feminino, essa Clarissa que foi criada pelo Sir Richardson no século XVIII e que era o modelo da mulher honesta, aquela que não se dobrava ao instinto, que não, né, não tinha desejos sexuais, digamos assim, e que acabou sendo um padrão e quase que um modelo de boa mulher para gerações e gerações, né? Mas tem uma coisa nessa personagem que me intriga muito, porque ela mesmo sendo estuprada, não perde sua honra, né, de mulher honesta, Sim. E ela tem essa vontade inquebrantável, aliada, assim, à moral, né, nesse caso. Ela é o contrário da mulher devassa, né, ela é o modelo da mulher virtuosa, que deveria ser seguido, né. E essa personagem, de certa forma, retoma como quem é, acusa, assim, ou de forma fantasmática, no romance da Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, e depois ela retorna no Rio Grande do Sul, que é o meu espaço de origem, num romance do Érico Veríssimo, na verdade uma trilogia, em que a Clarissa, então, ela é uma jovem mulher que, então, vive as suas questões na adolescência, né? Ela está lá no mundo das personagens, parada, e tem uma jovem autora, que é a Luísa, que é a segunda narradora, que quer escrever um romance e não está conseguindo, está cheio de problemas, vários problemas esses que nós enfrentamos com esses homens rondando e nos puxando os tapetes e nos levando escoltadas para alguma delegacia para prestar contas sobre aquilo que a gente faz, enfim, ou por que a gente não é aquilo que eles querem tanto que a gente seja, né? Então, a Luísa está lá cheia de problemas, a Luísa Pianto, que é a escritora, e ela quer escrever a história de uma adolescente, que é a Clara, que está nos anos 90 no interior, vivendo as descobertas da vida, mais ou menos como a Clarissa do Érico Veríssimo faz no primeiro dos romances do Érico Veríssimo. Só que ela não consegue fazer essa escrita. Então, a Clarissa vem do mundo das personagens para ajudar, e elas, enfim, acabam tecendo toda uma teia de relações maternais, mas ao mesmo tempo também eróticas, e ao mesmo tempo também de descoberta de si e de fala, né? De um certo desabrochar, de poder dizer quem você é, digamos assim, nesse diálogo geracional, porque a Clarissa ela é a mais velha, aquela que viveu tudo isso desde o século XVIII, mas ao mesmo tempo ela é muito aberta a novas vivências, ela quer vivenciar e descobrir tudo que ela pode descobrir no mundo, saindo, né, desse mundo das personagens, que é onde não acontece nada, né? Então, entre elas, nesse diálogo dessas mulheres, enfim, vai se tecendo ali alguma coisa que talvez não responda, ou talvez pergunte sobre isso, né? Faça essa pergunta, que é a nossa pergunta de hoje, né? O feminino, que força é essa, né? Elas estão, cada uma do seu jeito, encontrando um caminho para lidar com a religiosidade, com as questões da homofobia, do que é viver num espaço Brasil, né? Nos anos 90 ou nos anos 2000, hoje, com certeza, é muito pior, né? Então, eu não sei se... Eu acho que eu posso ler mais um poema, só para concluir esse momento, não quero tomar muito tempo, mas eu tenho esse livro também, o Squirt, né? Que Squirt é a palavra para ejaculação feminina. Ele vem um pouco na esteira desse Rumor da Casa. Esse Rumor da Casa é um livro mais antigo, de 2008, mas ele pensava um pouco sobre essa questão desses sons, né, abafados e muitas vezes oprimidos dentro da casa, né, e que se transformam às vezes em violência a partir, né, de um revide, digamos assim, dos encarceramentos de todo dia. E o Squirt, ele foi escrito esse em 2008, né, que ele saiu, e o Squirt é de 2019. E ele é um livro que eu fiz assim com maior sinceridade entre todos até hoje, no sentido de assim, eu vou fazer o livro que eu preciso fazer, assim, não teve crivo, não teve... Eu não pensei que eu iria publicar, enfim, eu cuidei... Ele saiu num díptico, né? Saíram dois, esse que é o Sono de Cronos e o Squirt. E o Squirt eu fiz por necessidade minha mesmo, assim. E eu prestei muito mais atenção no Sono de Cronos, na verdade. Mas o Squirt foi essa minha ejaculação, né? Então, eu vou ler o primeiro poema do livro para vocês. Uma mulher tem 2 seios e pode escrever sobre eles se ela quiser.
Uma mulher pode escrever enquanto os seios repousam na beira da mesa, de repente doloridos, inchados, inertes a qualquer averiguação. Ela pode escrever, distraída, enquanto sobre os seus seios pousa também o olhar de um homem, que não olha senão para o seu livro, mas que em momentos estranhos, quando ela fica estranha, desvia os olhos do livro para os seios, e mais se estão ali sobre a mesa, como dois guardiões da linha. Pessoas sem seios, pessoas sem útero, ela pensa, têm mais tempo, porque não precisam se livrar do que não têm. A mágoa, a dor e o inchaço, o aperto do sutiã e o ser olhada quer se queira, quer não. Um homem tem 2 pés, que não doem, repousam sobre o puff enquanto ele olha para o livro. Ele carrega teorias como quem masca argamassa e já comeu todos os tijolos. Os pés da mulher grudam na superfície do assoalho antes de deslizar. Eles precisam sentir o chão para que ela possa, talvez, escrever, talvez, escovar os dentes. Com suas raízes finalmente encobertas por esse olhar molhado em tédio. Está com fome? Ele pergunta, em sinal de que ela se entranha. Ela sempre está com fome. E comeria um novilho, com seus seios assim, doloridos, surdos e, de repente, novinhos em folha. Então, ele pode deitar fora a argamassa e usar os seus pés, tirá-los do puff, afiar as facas na cozinha como um samurai. Depois, cortar os bifes gordos e sangrentos que lhe dão um certo nojo. Eles comem tudo e comeriam as telhas da casa e todo o conteúdo da caixa de gordura. Uma mulher pode engordar, se ela quiser, pode cuspir, pode ficar parada, guardiã de si por longos pontos e linhas retilíneas ou curvas. Ela não precisa ser uma mulher que tem um homem que corta os bifes. Ela pode segurar com as mãos as pernas assadas de um cadáver e roer a pele dos dias, dura como todos os tijolos que saem dos seus lábios quando ela escreve distraída sobre os puffs e as facas, fossos, kamikazes, que não importam, mas gozariam entre seus 2 seios doloridos. Então, fiz aqui uma leitura, mas tentando responder a essa força que eu vejo nesses trabalhos de vocês e nessas perguntas que estamos aqui nos colocando, né? Fico muito sem resposta em relação a algumas questões que vocês colocaram aqui, né? Nessas perguntas. Efetivamente, agora eu tenho os meus cães, a Fátima tem os vizinhos. Temos aqui já uma série de perguntas que agradecemos imenso. E diz assim a Luísa Henriques: na perspectiva das intervenientes e apesar dos movimentos que se intensificaram desde os anos 60 do século passado, porque é que o feminino inteligível tem ainda tanta dificuldade em afirmar-se nas artes e na língua portuguesa? Porque é que as mulheres têm tanta dificuldade em afirmar-se na sociedade? Fátima, na tua opinião, isto é porquê? Porquê é que isto acontece? Sentes isto? Sentes que tens dificuldade pelo facto de seres mulheres? Eu não tenho uma dificuldade pessoal. Eu sei que a dificuldade existe. E ela existe porque existe uma questão que é um problema de classe, de classes. Antes de criarmos logotipos, não estou de tudo, nem sequer considero o feminismo um logotipo, mas uma luta absolutamente necessária, nuns países mais que noutros, porque nuns a coisa progrede mais que noutras. Mas eu não sinto, como mulher, dificuldade alguma em nenhuma das minhas atividades, nem faço história, nem argumento,
dos assédios, dos assédios feitos por e que obviamente já me aconteceram por mulheres e por homens, e às vezes isso até tem uma raiz interessante. Mais interessante é a forma da folhagem que lhe damos, é a forma como lidamos com isso e não fazer disso um proveito, tirar um proveito disso. Agora, a luta tem que ser, mas a luta base é a luta de classes. A grande minoria, ou seja, a verdadeira minoria que existe no planeta, é desses tal 1 e tal % que mandam nesta coisa toda, nesta porra toda, não é? E nós somos governados por tipos que são servos dessa poderosíssima minoria. As mulheres, sim, têm muitas dificuldades, e agora eu experiencio e trabalho vários trabalhos, inclusive trabalho há um certo tempo numa junta de freguesia, não assisto de forma ativa à resolução de alguns problemas de mulheres que vivem numa opressão inominável. Estamos a falar das mulheres do Ave, as mulheres do Ave de quem o José Mário Branco invocou como a força das mulheres do Ave, quando começou a abrir a primeira fábrica têxtil da indústria têxtil, a primeira, enfim, das primeiras, mas a que teve mais quantidade, e eram todas mulheres, e estou aqui exilada numa região que tu conheces, Luísa, Famalicão, eu estou a residir em Gondifelos, que tem dezenas e dezenas de confecções, e numas põem-se botões, noutras fazem-se bainhas. Eu estou muito impressionada com o desgaste dessa profissão das costureiras, e se houve grande luta pelos direitos do trabalho das mulheres, pelos direitos do trabalho que são essenciais à liberdade e a todo depois o resto, foi feito pelas costureiras. A célebre e terrível história daquelas costureiras que morreram queimadas dentro da própria fábrica. Sim, mas conseguiram as 8 horas de trabalho, conseguiram direitos de que estas, por aqui, desconhecem, e fazem aí umas festas do Dia da Mulher um bocado vocês sabem muito bem que se fazem, a trabalhar, né, e com manicures e coisas assim de spa, as que o podem. E não têm o conhecimento, é preciso que o conhecimento lhes chegue, mas o conhecimento também lhes chega se houver quem lhe o faça chegar, e se houver um tempo que ultrapasse, que aquele tempo que chamam de livre, ultrapasse o do consumo, não é o da glória do carrinho de compras cheio, o fim de semana e das férias, porque elas chegam a casa e ainda apanham com a violência doméstica e mantêm-na oculta por questões de propriedade, a propriedade da casa, a falta de conhecimento, lá está, para gerir as questões filiais e as questões, não é, da libertação dessa opressão. São muitas artérias de opressão. As mulheres, sim, porque são elas que cuidam dos filhos. Eu mantenho e manterei sempre, pelo menos desde 2001, no meu currículo, o fator essencial é que sou mãe a tempo inteiro. Eu sou mãe de uma criatura adorável, e não vou falar nela porque ia ser excessivo, mas a gestão do tempo das mulheres é de veras diferente da gestão do tempo dos homens, e é desse tempo, é dessa queda dos ponteiros que nasce a possibilidade da criação
não temos que lhe chamar arte ou coisa nenhuma, mas a criação, e francamente, como eu trabalho com as comunidades, elas têm, toda a gente tem tanto talento. O teatro foi de tal maneira aristocratizado desde a antiga Grécia, dentro até das próprias estruturas da tragédia. A estrutura da tragédia aristocratizou as personagens. Pronto, e isso é um assunto para todo um outro tema e por aí adiante, mas eu pessoalmente não tenho dificuldades enquanto mulher. Talvez porque eu também tenha uma força masculina que rasga quase a possibilidade desses véus, ou dessas abordagens, comoveu-me profundamente uma das últimas coisas que o Fernando Lemos me disse, era que eu tinha levado a descobrir o feminino nele. Ele ainda não tinha descoberto o feminino. E são adoráveis os homens, não só este em particular, mas os homens que têm um feminino vivo. Não, isso não faz deles, obviamente, homossexuais, ou isso não tem a ver com a sexualidade, tem a ver com a força do feminino. E aí a Luísa é melhor a falar, a abordá-la. É muito curioso o que tu dizes, e quando há pouco falava, disse logo no início que ainda há toda uma história da discriminação da mulher por escrever. O facto, e agora abro aqui um parênteses, precisamente sobre essa questão do ave, e estou a lembrar-me de um livro que publiquei em 97, creio que foi em 97, que é precisamente As Novas Bruxas do Ave, e onde uma das áreas é precisamente a do têxtil. E é um conjunto de situações, tu falas dessa tragédia, que foi um incêndio numa fábrica onde tantas mulheres morreram, e é um facto que é trágico e que pouco foi falado. Mas também há algo muito curioso, que é, falava-se muito, vinha nas revistas, e ainda bem que tocas a questão das classes, tocas a questão das classes, e que falava-se nas revistas, dizia eu, estava aqui, tinha visto aqui uma afirmação, por exemplo, dos cortes curtos das mulheres, não é? Uma moda que chega de França, as mulheres com os cabelos curtos. Acontece que no Ave e noutras situações e outras regiões onde o têxtil era a grande força da economia, as mulheres usavam todas cabelos curtos, mas não por questões de moda, questões decorrentes do próprio trabalho, porque tinham que cortar as suas tranças, que ainda numa tradição, numa lógica judaico-cristã, era símbolo de algum orgulho para elas, ter longas tranças, longos cabelos compridos, mas tinham que cortar, porque a força dos tiares apanhava-lhes os cabelos e com isso ficavam sem cabeça. E houve muitos casos desses. Então, a questão das classes é que era uma moda cortar os cabelos para uma, mas para outras consistia realmente na sua salvação. Perder o cabelo era ganhar a cabeça. E isso é muito curioso que faças essa analogia. Entretanto, a Luísa, que há bocadinho até vimos aqui, a Luísa Henriques, que colocava esta tónica, nomeadamente a Luísa, cá está ela novamente, vou então lançar a primeira, na perspectiva das intervenientes, cá está ela, e apesar dos movimentos que se intensificaram desde os anos 60 do século passado, porque é que o feminino inteligível tem ainda tanta dificuldade em afirmar-se nas artes e na cultura portuguesa? Eu dou alguma razão à Luísa, aliás, lembro que, se não foi esta semana, foi na anterior, que numa das minhas rápidas idas ao Facebook, vejo precisamente uma das nossas encenadoras extremamente talentosas e que todas nós aqui respeitamos muito, a Cuxa Carvalheiro, e onde ela dizia, a propósito da entrega dos prémios, que não tinha visto nenhuma encenação sequer apurada para ser nomeada, feita por mulheres.
E nós continuamos, é verdade, Luísa, continuamos no teatro, claro que no teatro e comunidade, porque tem um vetor, uma faceta que tem muito a ver com o cuidar. É o cuidar daquela comunidade durante um tempo, é aquilo a que se diz, eu não gosto muito do termo, que é o devolver a potencialidade dessa comunidade, é o empowerment das pessoas, e portanto este cuidar, naturalmente temos muitas mais mulheres no teatro e comunidade, não é? Mas quando se trata dos teatros nacionais, das companhias, já se calhar conseguimos ver que há aí alguma diminuição, mesmo em termos de ensino, os próprios livros que usamos, os trabalhos que usamos, temos mais dramaturgos que dramaturgas, analisam-se mais os trabalhos feitos por encenadores do que por encenadoras. Continuamos a ter ainda esse problema e a Telma também faz um trabalho performático, espera-se sempre que num trabalho performático se veja um corpo da mulher, não é? Ou ver a performance daquela mulher para ver como é que ela se contorce, onde é que ela se aproxima da sua raiz de serpente, não é? Da serpente, como é que ela se distancia dessa figura de Imaculada que há bocadinho falavas, não é? Como é que ela se distancia da Imaculada para ser essa serpente, não é? Esse símbolo do mal. E, portanto, temos aqui esta ligação ainda, em termos muito simbólicos, da mulher e da serpente. Agora, porque é que eu penso que tem a ver com a questão dos decisores, tem a ver com a questão de prescritores e decisores, pois se um grupo de homens, e eu creio que os homens que são, e isso é bonito, como diz a Fátima, são todos perpassados pela força feminina, como nós somos perpassadas pela força masculina, obviamente, isto é explicado pela física, estas forças são explicadas pela física e nós somos elementos da física, somos seres vivos. Tem muito a ver com este lado social e os homens, parece-me que nem sempre gostam muito de competir. Eu não direi que não gostam de competir com mulheres, mas gostam muito de competir com homens. Eles gostam muito, digamos, aquela designação de, tal como vemos nas crianças, os meninos dizem a menina sai, não é? Portanto, agora o jogo é para nós. Não há futebol não há mulheres numa equipa masculina, numa equipa de futebol. Há futebol de mulheres, há futebol de homens. Portanto, eles ainda não se misturam, não é? Não foi há tanto tempo que as turmas, as escolas de meninas e escolas de meninos, as coisas não se misturavam. E as mulheres ainda continuam a não ser, digamos, contendoras, serem vistas como contendoras à altura para qualquer situação. Não é muito normal vermos um homem e uma mulher a jogar xadrez, não é? Se tratar de uma competição de alto nível. De igual forma, eu creio que eles gostam, portanto, há esta predisposição quase que cultural, de haver um confronto entre eles. Então a menina fica de lado, a mulher, portanto, isto é uma coisa nossa. Nós também temos as coisas nossas, nós temos uma cozinha, e quando as mulheres dizem, ou diziam há uns tempos as nossas mães, as nossas avós, vocês e dirigiam-se a um homem, saiam daqui que a cozinha é para as mulheres. Esse era um espaço delas, era um espaço de privacidade, era um espaço de criação, era uma oficina, era um espaço também, eu falo muito disso, no Evangelho das Rãs, de coacharem umas com as outras, de transmitirem segredos, de transmitirem conhecimento, e era realmente um gineceu, um mundo que é só delas e de um saber que elas também fecham, que afinal elas também fecham. A cozinha é para as mulheres. Não é? E eu creio que em muitos casos os homens também têm essa dificuldade de aceder à cozinha. O meu pai batia à porta e dizia: posso entrar, antes de entrar numa cozinha. Portanto, porque era um universo que as mulheres expulsaram. Portanto, isto de homens e mulheres expulsarem-se uns e outros dos seus reinos, dos seus paraísos, é uma atitude grupal, na minha opinião. Agora, claro que não se compreende, creio que há muito ainda a fazer dentro da aparição e da concretização das ações, que as coisas sejam mais equiparadas entre homens e mulheres,
especialmente em questão de língua e na questão das manifestações culturais, porque elas fazem, elas existem, elas publicam tanto quanto eles. Não obstante, ontem a Ana Godinho salientava precisamente esta questão, que durante a pandemia, em matéria de produção de artigos científicos, académicos, os homens produziram o dobro. E porquê? Porque elas estiveram de facto na cozinha, mas não estiveram na cozinha a murmurar, a coachar. Não foi o evangelho das rãs, elas estiveram sim a cozinhar para que eles pudessem estar ao computador a criar os textos, mesmo que elas estivessem na mesma faculdade e com as mesmas necessidades de investigar. Portanto, há ainda, na minha opinião, um caminho a percorrer, mas disseste há pouco uma palavra que eu gosto muito, Fátima, que é a palavra rasgar. O rasgar alguns limites, alguns véus, algumas cintas que ainda existem. E, no fundo, de que é que se prende? Prende-se com timidez, prende-se com o quê? Prende-se com o facto de serem as educadoras, aquelas que vão parir, aquelas que vão cuidar, que vão amamentar, não é? O primeiro alimento da humanidade é um seio, não é? A humanidade arranca através de um seio, cresce a partir de um seio. E o seio que amamenta é um seio de uma mulher. Eu creio que, à semelhança de quando temos aquele problema que é, eu vou aprender a nadar, eu tenho que me lançar às ondas. Eu sei que sou capaz porque todos somos capazes. Se todas as pessoas nadam, se o ser humano nada, eu também vou ser capaz. Então é um clique para dizer, eu vou rasgar este espaço, eu vou lançar-me às águas. Eu creio que há uma necessidade das mulheres virem mais para o espaço público, rasgarem mais as águas e darem esse salto para o oceano. Isso é necessário. Esta é a minha opinião. Não sei se a Telma concorda. Ou se Eu tem acho outra que, ideia. no caso, nós aqui no Brasil estamos vivendo um problema. Para nós, a situação se coloca de uma maneira muito mais crítica, né? Tivemos a primeira presidenta do Brasil impeachmentada com né, os argumentos e a análise que foi feita, né? E até hoje, as análises que são feitas do governo Dilma em relação a isso que nós temos hoje, né? A gente vê claramente assim as escolhas políticas que se fazem em direção ao retrocesso, né? Em direção a gente está vendo uma ideologia se colocar na sociedade, que é uma ideologia repressora, e repressora do feminino, repressora justamente do feminino. Por quê? Porque quem eram essas famílias que ganhavam Bolsa Família? Eram famílias coordenadas por mulheres, porque as famílias de baixa renda, em geral, elas não têm pai, não existe a figura do pai nesses lugares. Né? Então, assim, toda essa propaganda ideológica que nós vemos aqui no Brasil fortemente, opressivamente colocada, com os artifícios os mais violentos possíveis, né? É uma propaganda da família, de pai, mãe e filhos, justamente por conta de que nós mulheres estávamos finalmente, né, conseguindo gerar assim para a nossa vida algo um pouquinho melhor, né? Então a gente está vendo aqui uma onda de um retrocesso muito violento em relação aos nossos direitos. A gente vê, por exemplo, o feminicídio aumentou durante a pandemia de uma maneira escandalosa no Brasil. Né? Então, assim, já não é só nós produzimos menos artigos porque estamos cuidando dos filhos, enquanto os maridos estão ali aproveitando o tempo que eles ganham, o tempo que estavam se deslocando, né? Dirigindo até a universidade, estão ali escrevendo artigos, enquanto que a mulher está cuidando da casa. Eu acho que para nós a situação é ainda muito mais dramática. É muito mais dramática. É uma situação em que nós estamos vendo, né, uma sociedade indo em direção assim a um ambiente cultural neopentecostal, né, de repressão da sexualidade feminina de uma maneira muito violenta, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho lido, quando eu leio, por exemplo, as histórias das Três Marias, né? Tentando dialogar um pouco com o universo, né, de vocês, assim, essa história desse livro, né, das novas cartas portuguesas, por exemplo, né,
eu fico lembrando, se vocês falaram, lembrei de um poema da Maria Teresa Horta, que fala que tem sempre duas mulheres, né? Uma que está a dona da casa, né? E aquela que está trabalhando. Então, é um pouco assim, esse feminismo, né? Que a Fátima está falando um pouco, a importância da questão de classe, né? Que já estava dada ali por aquela geração, digamos assim. Então, eu tenho, de certa forma, buscado muita força nessas obras, né? Dessas que vieram antes, dessas que nos trazem esperança, né? E de preservar também no meu trabalho na universidade, talvez o de retomar memórias, como, por exemplo, a memória da Maria Firmina dos Reis, uma mulher fantástica, maranhense, maravilhosa, que fundou a primeira escola mista no Brasil, que durou 3 anos, porque logo botaram abaixo a escola dela, mas, ou seja, uma mulher no século XIX que escreve um livro, o primeiro livro abolicionista, né, no Brasil, cuja memória ficou completamente esquecida e apagada. Então, cabe a nós retomar essa força, digamos assim, né, dessas nossas matriarcas, e talvez, então, por isso eu vou muito para essas gerações, né, anteriores, para buscar me alimentar e me nutrir delas, assim, por conta de estar vivendo numa situação assim em que realmente a gente está num ponto limite, né, dessa situação assim de se instalar uma cultura da repressão, né? E isso a gente vê assim todos os dias a negociação, né, acontecendo e tentando participar, né? Estou aqui com o meu fora Bolsonaro, né? Tenho ido a todos os atos, tentando articular forças, né, de tentar negociar, mas vocês sabem bem dessa história, né, de que quando a ideologia fascista se coloca, né, quando as pessoas absorvem essa cultura, né, é muito difícil, assim, de negociar com isso. Então, eu acho que eu estou num lugar, assim, num espaço, até quando eu passei no concurso, né, da UFSC aqui, as pessoas me cumprimentavam porque poucas mulheres passavam em primeiro lugar num concurso, né, acadêmico, e as pessoas me perguntavam se eu tinha filhos, né? Então, e as pessoas falavam assim, que bom que você, né, conseguiu estudar para o concurso, enfim, por conta dessas questões. Então, eu acho que eu vivencio muito, tanto vivenciei como poeta, por ser sempre a poeta mais jovem e a única mulher, há 20 anos atrás, quando eu tentava mostrar meus primeiros trabalhos, né? Eu sofri muito assédio real mesmo, assim, assédio de um gestor cultural me dizer assim, você quer mostrar seu projeto, então você tem que sair comigo, assim, falar textualmente, dar um beijo na boca que eu olho o teu projeto, né? Então, a assim, contrapartida, sim. isso As são... mulheres têm lidado sempre com as contrapartidas ao longo do tempo. Eu penso que isso, e estamos mais ou menos a par daquilo que se passa no Brasil, e não só, na Europa assiste-se também, nomeadamente em determinados países, e esse mesmo retrocesso que a Telma está a referir, chegar ao ponto de, num países mais de uma Europa de leste, quererem proibir, digamos, a questão do domínio do útero feminino, com a ameaça de que, se fizer um aborto, portanto, nós vamos impedi-la de voltar a ter filhos porque retiramos de tudo. Já vai para além de uma prisão, portanto, vai para uma amputação do seu direito, do seu corpo, caso transgrida estas leis. E realmente também nesta parte cultural, como falava a Luísa Henriques, também a parte cultural, a questão da língua, claro que a língua condiciona, nós somos por aquilo que a língua expressa, mas estas questões também todas transversais, porque sem elas, tratadas, é quase impossível chegarmos à questão da manifestação cultural. E isto é realmente imperioso que as mulheres falem e debatam e que digam que não a todas essas situações. Não foi ainda há pouco tempo que as riot na Rússia, não é? Sempre que elas atuam são presas, não é? E continuam a fugir. É muito mau. Nós temos esta liberdade, nós estamos aqui a falar, mas mulheres mais ou menos da nossa idade, para quererem cantar e dizerem daquilo que pensam, são presas e são espancadas.
só pelo facto de usarem a voz. E isto é concomitante, e isto é preocupante, e isto realmente não traz conforto nenhum às mulheres. Continuando com as forças, já respondemos à do Luís Serguilha. Diz-nos a Luciana. Olá, Luciana. Já ontem também participou. Muito obrigada por estar connosco, Luciana. A Luciana Abreu Jardim. Entre a defesa da falta, seguindo a psicanálise e o excesso, seguindo talvez a filosofia de Lausiana, onde estaria para vocês a força do feminino? Onde é que está a força do feminino? Eu penso que é uma pergunta, Luciana, muito difícil de responder. Iria exigir a todas nós que nos debruçássemos, que revisássemos, como se diz no Brasil, que voltássemos a rever algumas destas situações e destes textos para lhe podermos dar uma resposta, digamos, estando nós um pouco mais cabal. Na minha parte, eu não domino a psicanálise, por exemplo. O excesso, portanto, entre a defesa da falta, tal como há bocadinho foi referido em relação a Feuerbach, e seguindo a psicanálise e o excesso, seguindo talvez a filosofia de Lausiana, onde estaria a força do feminino. A força do feminino, eu penso que onde é que ela reside? Penso que é decorrente da própria vida, desta coisa que os cristãos chamam do sopro. O sopro, que é movimento, que é força, que é o acontecer. A força vem do acontecer. Se o acontecer é feminino, sim. É feminino na medida em que gera. E, portanto, e é por isso que esta força que gera, que se amplia, também é comum nos seres humanos homens, nos seres humanos masculinos. Portanto, esta força feminina vem precisamente desta questão do estar vivo, do vivo que gera. Esta é, digamos, uma resposta, que nem é uma resposta, é apenas uma ideia que me surge agora. Precisava de rever isto tudo, mas agradeço muito, Luciana, acho que é uma pergunta muito inteligente e obrigada. É uma questão que pela minha parte, eu vou pensar. Não sei se alguém quer dizer algo, a Telma ou a Fátima, sobre estas questões, sobre esta questão que nos coloca a Luciana, ou se também precisam de um bocadinho mais de tempo para pensar nesta questão, porque exige, a Luciana tinha também colocado uma outra questão, como pensar sobre esta obliquidade que está na sugestão da teoria de Derrida, e reaparece em Sisu e está em Yoko Ono, na sua tensão com o conceito de força, segundo o senso comum. Eu também tenho alguma dificuldade, porque Não creio que a condiciona, pergunta da Luciana exige, né, tem tantas respostas que eu precisava de esquartejá-la, não é? E, portanto, isto dava quase que um ciclo para responder a esta questão, Luciana. A Mas sim, Luciana estamos na linha da obliquidade, nunca da verticalidade. pode E obter essas respostas lendo os textos que os autores escrevem. Quando procura, quando lê, quando se pretende fazer uma leitura a partir de uma ou duas ou de uma determinada perspectiva só, aí é mesmo necessário ler os textos, porque assim de repente tínhamos que abrir outro painel, tínhamos que abrir uma temática específica, não, até porque não, a mim não me veste muito bem encontrar ou dar respostas, sou mais do levantar questões e perguntas. De resto, é muito interessante também a questão da Luciana, porque ao falar desta obliquidade que nós conhecemos, põe sempre em causa, ou pelo menos é do campo da perspectiva, não é? E podemos voltar a falar, isso sim, pode ser um outro tema que tem a ver com as perspectivas, com a verticalidade, a horizontalidade, a obliquidade. E realmente nós vivemos em sociedades verticais, com um peso hierárquico muito grande. E no topo, diz já a tradição, no âmbito de uma linha judaico-cristã, que no topo de todo está Deus.
não está uma deusa. E esse Deus escolheu para seu sucessor um homem. Portanto, e esse é o topo. E a partir daí temos homens, foram poucas as rainhas. Que tivemos ao longo da história das monarquias. E hoje em dia continuamos a ter esse problema. Foi preciso criar a lei da paridade para dizer que as mulheres também têm que entrar na política. E quando a Fátima, por exemplo, há momentos até começou nos mostrou um dos seus trabalhos, uma das suas performances, eu lembrei-me aqui da Natália Correia. Qualquer coisa ali fez-me pensar na Natália Correia, uma mulher que para a história fica, e aliás muito em breve vai ser lançada toda a obra reunida pela imprensa nacional num trabalho de edição de Armando Nascimento Rosa, e portanto estamos aqui atentos, mas o que fica, não é, para além daquela ideia mátria que é uma ideia política, o que fica é realmente este lado da poética da Natália Correia, e esquecemos-nos dos inúmeros textos, das inúmeras defesas que ela fez no Parlamento a favor da paridade e das mulheres e de maior justiça social. Não é? Portanto, o que fica é realmente este lado, que é o lado mais voltado para a ficção. Não é? E este lado político foi um pouco até que esquecido. E isto, mercê de quê, acho eu, que tem a ver com esta perspectiva, com a perspectiva. É um problema de perspectiva. Portanto, esta verticalidade. E no topo está o homem. Portanto, os homens vêm por aí, a mulher, a fêmea está em baixo, não é? Falar numa horizontalidade, numa igualdade, seria o desejável. Se falarmos em obliquidade, portanto, já é pertinente, porque é esta obliquidade que nos permite estar aqui para quem quiser ver e ter voz. Esta é digamos, um dos pontos que se me ocorre, mas muito curioso, e eu vou, Luciana, realmente debruçar-me, porque acho muito, muito curioso o que nos está a questionar. Muito obrigada. O Luís Serguilha, e portanto, penso que temos estas principais questões. A Camila diz-nos, Camila Mugan. Camila, obrigada por estar connosco. Buscar e identificar a força do feminino não acaba por reforçar o essencialismo tão importante para a lógica do patriarcado? Claro que sim, é o que justifica, portanto, é esta dicotomia, é o oposto para que eu consiga poder identificar. Eu identifico o masculino por oposição a, portanto, não por caracterizar, mas por oposição. Eu concordo perfeitamente consigo. Depois, Luís e as bruxas do Ave, é verdade. Telma, a sua personagem Clarissa nasce para abalar as forças conservadoras da região sul do Brasil. Parabéns pelo livro. É para abalar alguma coisa? É para abalar ou continua a ser esta necessidade de ser que fala do seu tempo? Talvez eu poderia até responder retomando um pouco a pergunta da Luciana. Me parece que o que ela coloca como obliquidade, ou enfim, ela evoca Alice Keys, e isso me remete um pouco a uma certa tradição que a gente tem de pensar o feminino como escorregadio, como o que está no entrelugar, como o que é mais noturno, selvagem, indecifrável, não dito por palavras concretas, né? Aquilo que está em movimento e não está como monumento, digamos assim, enquanto que o masculino seria um monumento, e essa força no sentido comum que você falou, né? Seria aquilo que é fácil de controlar e de dizer, né? Porque é a lógica do simples, né? É o pensamento simples e não o pensamento curvilíneo, porque o pensamento curvilíneo e sinuoso, e esse que dá voltas e que não se plasma em uma fala tão simples, né, assim, ou tão direta, ele fica nesse lugar escorregadio, digamos assim, né? E aí eu acho que a Clarissa tem tudo a ver com isso, no caso, a Clarissa que eu busquei, né, no As Avessas, e nessa articulação desses espaços de silêncio entre essas três mulheres, porque são três mulheres que estão unidas pela ficção, digamos assim, e a Clarissa, ela retoma, né, uma história de ideários da mulher, né, formas como a mulher foi tratada
nessa proposição masculina, nesse desenho masculino do que ela deveria ser, né? Assim como também as cartas portuguesas lá atrás foram escritas por um homem, né? Depois são retomadas pelas Três Marias, que fazem essa maravilha das novas cartas portuguesas, nesse caso, se colocar nesse escorregadio, nesse não definido, nesse não autoral, digamos assim, e isso pode ser afrontar, às vezes, muito mais do que erguer monumentos, no caso, né? Ou do que afirmar-se na luta de uma forma mais, como é que eu posso dizer, estereotipada e dentro de caixinhas muito bem colocadas, né? Então, esse lugar desse escorregadio, né? Porque eu busquei um pouco isso na Clarissa, talvez eu não busquei ou eu encontrei, né? Não procurei, mas achei nesse sentido, né? E eu acho que sim, que ela vem responder talvez algumas questões dessas que nos incomodam, né? Mas ela fica nesse lugar num não tempo, né? Que é o tempo das personagens e que eu poderia talvez relacionar com o tempo ancestral, que o tempo ancestral seria aquele, como diz um poema do Ricardo Aleixo, né? Que o ancestral é o que veio muito antes, mas é também aquilo que ainda não veio. Não veio. Então, esse tempo outro, né? Que um tempo assim ancestral, digamos assim, ela está nesse tempo, né? Nesse tempo que é como se fosse um furo, né? Como se fosse um furo, fazer fendas na linguagem, digamos assim, nesse perseguir esse lugar que quando você não procura se encontra, né? Quando você não chama, ele vem, digamos assim, ela vem, né? Essa voz feminina. Então, eu acho que se ela abala alguma força, eu acho que ela não abala nada. Ela só propõe talvez um pedacinho de silêncio no meio de um caos, de um território de luta, né? É um pouco mais de trégua do que do que de luta, mas eu acho que ela está nesse lugar assim, um pouco mais sinuoso, nesse lugar que não se define, nesse lugar desse outro tempo que não é um tempo cronológico e que está nesse buraco no tempo, né? Ela vive no buraco, digamos assim. A Telma fala precisamente na questão do silêncio e essa é uma questão que também é colocada pela Camila Mugan. Ela diz: os espaços íntimos da casa, sempre tão femininos, são também espaços tradicionalmente de silêncios. O que pode o silêncio para a poética do feminino? Eu lembrei-me agora daquela máxima que está muito associada a John Cage, a propósito do silêncio, em que realmente a música, não é? É avaliada pela qualidade dos seus silêncios. E penso que vai um pouco de encontro aqui a esta pergunta da Camila. Fátima, queres falar um pouco sobre isto? O que pode o silêncio para a poética do feminino? Que eu acho que é uma pergunta maravilhosa. Muito obrigada, Camila. É uma belíssima pergunta, só em si. Sim. Nós temos o grande silêncio. O grande silêncio, se nós formos ler a Blavatsky, tudo aquilo que a Blavatsky leu para abordar o grande silêncio, eu escrevi uma peça em 2012, uma altura em que morava no Porto, e foi uma altura de grande atividade política, de grandes performances, todas elas, também não ia dizer que as outras não são, mas fortemente políticas, porque foi um ano em que em Portugal houve manifestações massivas contra a Troika, por aí adiante, e conseguiram-se alguns frutos muito consideráveis. Pelo menos retiramos do governo aqueles troiquistas e passámos a um governo mais equilibrado, muito longe do ideal, mas muitíssimo mais equilibrado, e recuperámos muitos direitos que nos estavam a ser violentamente retirados. Atenção,
que todas estas perdas, todas estas máculas, todo este mal viver que a pandemia está agora a assumir como causa, os problemas vêm de muito, muito atrás, sobretudo no setor dos artistas, que em Portugal ainda não têm um estatuto. Olhem só como é medieval a nossa situação. E agora perdi. Nessa altura escrevi uma peça que se chama A Senda do Silêncio Hiperbóreo. Aquela arquitetura parte de uma sequência de 3 sonhos, de 3 noites consecutivas que eu tive, onde a Grécia e o que se estava a passar na Grécia me estava muito presente no subconsciente. A Senda do Silêncio Hiperbóreo, eu posso-vos-la enviar. Qual é a melhor forma de vos-la enviar? Eu não sei, eu aqui pelo bate-papo não sei fazer isso. Eu envio depois eu explico-lhe, Fátima, depois eu explico-lhe, sim. Ela está no blog, mas também se eu disser o nome do blog vão-se esquecer, porque está em mirandês, é Al Revés de la Bestia, que é Al Revés da Besta. É muito fofinho. O Revés da Besta é realmente onde se encontra o que é de mais doce, muito provavelmente. Mas essa senda do silêncio hiperbóreo, sim, e eu vejo na minha escrita que me vem desse grande silêncio. Não quer dizer que seja o silêncio, este silêncio do cotidiano, o silêncio... Não. É este silêncio que vem pelo ADN e que vem por todas essas leis da física e também da quântica e que vem muito marcado da terra onde a nossa placenta foi enterrada. No meu caso, o ter vivido, o ter nascido ali, Oxacati foi uma cidade... Oxacati quer dizer, em Bantu, o lugar do desejo, mas a cidade... Com 12 anos, na altura em que eu nasci, em 75, foi criada para a base naval, uma base militar, naval, uma base militar, e onde estavam, para mim, ver canhões e todas aquelas maquinarias belicistas dos Estados Unidos em força, a reforçar o apartheid, era natural. O que foi muito curioso, pronto, mas e tudo isso, o grande silêncio. E o grande silêncio do sem fim, não é da ancestralidade, é do sem fim que vem. Se nós escrevemos em silêncio ou não, este silênciozito aqui à volta, isso aí é outra coisa, é outra coisa. É ambiente, é rotina, é cotidiano, são estandos, não temos estados, temos estandos mentais, mas as minhas respostas possíveis estão todas nessa peça que é a Senda do Silêncio Hiperbóreo. Ela está publicada na Malarmagens. Que joia! Mas é aquilo, está com ela, pôs um, quer dizer, a chave para encontrar aquilo é o Teatro das Mãos Vermelhas da Fátima Vale, enfim, quem lá pôs quis lhe chamar assim, mas a peça é a Senda do Silêncio Hiperbóreo. Eu nunca respondo a nada, né? Respondes muito bem, Fátima. O silêncio do Zimba foi e é a minha avó paterna vivia lá connosco. Ela tinha um nome e ainda tem, apesar de já ter partido para outra imaginação. O nome é Áurea da Encarnação dos Anjos do Vale. Que maravilha! Que bonito!
Obrigada, A Teia, a Dirvedosa, ela curou-se sempre, ela não ia ao doutor, e ela praticava ela era analfabeta e foi pantomimeira, memorizava, não é, do ouvido, e fazia aquilo que hoje se chama teatro também, não é? Mas ela fez, cantava maravilhosamente. Mas ela ia ao Zimba não era pelo interesse cultural, ela ia porque tinha arranjado ali uma candonga engraçada que ela conseguiu produzir lá na fazenda Vinha Martelo, e criou um barraco onde sabia que a minha mãe não ia entrar porque a minha mãe é obcecada pelas limpezas e o barraco não era nada, era um antagonismo. E essa era a pró-seguro da minha avó Áurea, que era de José Alves não entrar lá. E ela tinha liberdade. Então ia ao Zimba fazer trocas, não era em dinheiro, evidentemente, ela fazia trocas de vinho a martelo, que eles não conheciam, e eles gostavam muito daquele vinho, e trocava por ervas, por coisas, várias coisas com eles. E eu assisti a alguns rituais e sei que agora se viralizou bastante a filosofia, ou parte da filosofia Imba, o Ubuntu. Eu estou aqui porque tu estás. Eu assisti uma vez aquilo que eles não têm palavras, uma enormidade de palavras que nós temos aqui no Ocidente, e ainda por cima né, não têm palavras como castigo, não têm palavras como julgamento. Eu assisti àquilo que se chama cá a um julgamento, que era um indivíduo que teria, ainda não tinha casado, pronto, isto é relevante na tribo, e tinha vendido umas vacas, e a vaca lá é quase um animal, não por ser sagrado, mas que não se chega quase a matar, porque eles até a urina da vaca usam para pintar e tratar os cabelos, e sobretudo o leite e tudo. Mas ele tinha feito isso, caramba, isso é terrível, não é? Mas ele foi posto lá no meio, eu era muito pequena, mas isto marcou-me, e daí vem a minha consciência política e consciência de classe, nasceu naquele preciso momento em que eles estavam lá, pronto, a tratar das coisas, mas isto estava-se a passar, ela também estava a tratar só com uma outra pessoa que não estava na roda, e até havia de estar, mas estavam-no a lembrar de tudo quanto ele tinha feito de bom. Estavam-lhe a lembrar de como ele tinha, quando caíram as chuvas, ele tinha, ele sozinho posto e refeito o telhado da palhota dela e de não sei o quê. Falou como ele sabia tão bem construir e usar aqueles materiais de construção que agora não me vêm os nomes precisos, porque estavam a ser ditos em bantu, e estavam-no a lembrar do que ele tinha já feito, estavam-lhe a lembrar do já feito, e estavam-lhe a dizer o quanto ele ainda podia dar seguimento a isso e a abrir ainda outros caminhos. E não existindo a palavra julgamento, foi assim que ele foi julgado. Ele não foi desintegrado, ele não foi alienado, ele não foi castigado. Ele foi reeducado, foi relembrado. E abraçaram-se. E no fim disto diz-se Sawabona. Eu estou aqui porque tu estás aí. Que lindo. Maravilha. E nós estamos aqui porque eu estou aqui porque vós estáis aí. E assim, incessantemente. Até no silêncio. Até quando visto a câmara desligar. Eu queria retomar essa do silêncio e ler um poema para vocês, porque eu achei muito interessante essa pergunta da Camila sobre o silêncio e a relação da casa. Então, eu me lembrei desse livro, Rumor da Casa,
que é um livro sobre mulheres e sobre gênero, enfim, que parte de um poema do João Cabral de Melo Neto. Tua sedução é menos de mulher do que de casa, pois vem de como é por dentro ou por detrás da fachada. É um poema lindo do João Cabral, tem outras epígrafes esse livro, mas é um livro, então, que faz essa relação bem clichê do corpo com a casa, mas pensa um pouco esse lugar da fala da mulher, né? De como tecer com palavras, como a minha avó tecia o crochê com as linhas, enfim. E fala um pouco desse aprendizado com as gerações de mulheres que vieram antes. E o primeiro poema do livro justamente é sobre o silêncio. Então, essa relação entre silêncio, casa e linguagem da mulher, eu fiquei com vontade de ler o poema para vocês. É bem curtinho. É assim: o silêncio da casa vazia, o silêncio das mobílias, dos retratos, o silêncio do quarto da avó fechado, o silêncio de papéis em branco, de sutiãs apertados sob a blusa. Nenhum som, nenhum prurido. O silêncio surdo, o silêncio ensimesmado dos mortos, o silêncio das suicidas. O silêncio de filhos que partiram e que não voltem. Todas as portas e janelas fechadas. Nenhum aparelho ligado. Nenhum telefone, nenhum radar, nenhum cão. O silêncio completo, a ponto de ouvir o silêncio das lâmpadas, elétrico. Eu penso nesse silêncio elétrico, talvez, né? Pensar essa nossa fala, assim, e tem uma página em branco, justamente, no livro, né? Pensar essa nossa fala, assim, como silêncio, como uma forma de fazer silêncio, esse outro silêncio possível, né? Fiquei muito curiosa também para ler a peça da Fátima, para entrar nesse silêncio. E acho que tem muito, eu leio muitos silêncios na Clarice Lispector, na Ana Cristina César, na Délia Prado, nessas nossas tantas autoras, né, que a gente tem na nossa tradição, e vocês também, com essas que eu já citei, a Maria Teresa Horta, Ana Luísa Amaral, Anna Hatterley, como tem silêncio na poesia dela, a Sofia de Mello, né, assim, eu fico pensando nessas escritas dessas mulheres, né, que vieram antes, assim, como são também elétricas nesse sentido silencioso, né, e que fazem a gente se mover e ver, talvez um pouco com esse olhar mais bantu, como ela falou, né, eu achei tão lindo, que não julga, né? Eu acho que era isso que eu queria dizer com ser movimento e não monumento, né? Com estar no corpo e na possibilidade de negociação com o outro, mais ou menos como a Yoko propõe nesse poema maravilhoso, né? Que é o de, em vez de confrontar e julgar e massacrar e repudiar, né? Pensar num fazer vida nesse sentido, né? Que é muito mais sentir esse silêncio elétrico, né, da gente, talvez. Acho que essa parada, né, que ela fala é muito linda, né? Muito bonita. Escuta, né? Sem dúvida. Bom, nós temos apenas mais uma questão do Ruverban do Nascimento, mas parece-me, Ruverban, que realmente é pertinente, é de facto muito pertinente. A dúvida, que não é dúvida, é uma questão que levanta para ir alimentando também o nosso diálogo. Será mesmo esse o caminho para desbancar a força da farsa de tão terrível patriarcado? Eu penso que a Luciana falava precisamente, a dúvida dela, não sei se teria a ver e se me puderem ajudar, as forças conservadoras da região sul do Brasil, penso que teria a ver com isso. Ruverbam é muito pertinente e eu penso que o melhor até seria estarmos aqui em diálogo para podermos falar, só que o tempo não vai deixar-nos. Portanto, nós já ultrapassamos o limite da conversa, já deveríamos ter encerrado esse programa, mas esperamos sinceramente que consigamos um dia abrir e estarmos aqui a vermos-nos e podermos falar e trocar opiniões. Daí que nós vamos ter que encerrar esta mesa, já estamos a passá-la quase em 20 minutos. Eu gostei muito de estar convosco. Eu gostei muito de estar com as pessoas que estão também
a assistir e a participar. Obrigada, foi tão agradável. Quero agradecer uma vez mais à organização, à Amanda, que realmente é fantástica, a Amanda Vital, que está connosco. Obrigada e até uma próxima. Não se esqueçam de continuar com as raias. Obrigada. Até à próxima. Muito obrigada, foi um prazer, uma alegria ouvi-la, estar com você. Obrigado. Que bom conhecer. Muito bem, pessoal. Eu gostaria de agradecer imenso a presença de todas vocês para esse debate riquíssimo. E eu gostaria de agradecer também imenso a presença do nosso público. E gostaria de convidar também a todos para continuarem acompanhando as Raias Poéticas através dos canais da revista Em Comunidade no Facebook e no YouTube. Amanhã nós temos a nossa 18ª dobra de pensamento, literatura e contemporaneidade. Vai ser às 10 horas do Brasil, 14 de Portugal. Uma boa continuação a todos e até amanhã.